Brasil, terra virgem. A palavra virgem, em seu significado mais antigo, é aquela que não pertence a ninguém, pertence a si mesma. Uma alusão à integridade e inteireza. Brasil, terra virgem, é mais que um título. É o nosso desejo para o Brasil. O que não está íntegro está desintegrado. A carta e sua mensagem. Pero Vaz de Caminha, o relator do primeiro encontro dos tupis do litoral com a esquadra de Cabral, classificou-os como belos e inocentes. Desenhou o Brasil como um paraíso de aves coloridas, vegetação exuberante, e falou com tanta certeza, habitado por uma quase gente facilmente moldável. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disto, são de grande inocência. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências, e imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar. O cunho era, na verdade, cunha. E pela brecha da inocência e curiosidade do índio foram introduzidos violentamente os verdadeiros propósitos dos colonizadores: conquista de terras, escravidão e sujeição a novos padrões religiosos. Era isso, na verdade, que os portugueses queriam ofertar aos índios: um só trabalho, um só patrão, um só Deus. Para a pluralidade e liberdade do universo indígena, a mesma coisa que morte em vida. O povo indígena sempre achou que a terra e tudo que tem na terra é responsabilidade nossa de proteger. Nós achamos que somos responsáveis pelas coisas que acontecem. Ailton Krenak. E a fogueira, sempre acesa no centro da oca, trazia a luz da memória e clareava para os jovens, através dos relatos dos mais velhos, todos os acontecimentos de suas histórias e de suas vidas. Por meio dos mitos, os povos indígenas do Brasil elaboravam e elaboram o mundo, inclusive o mundo que tanto mudou depois da chegada do branco. Por isso, quando você achar estranho que hoje em dia eles detenham em suas reservas 10% do território brasileiro, lembre-se, tudo antes de seu tataravô chegar, era do tataravô dele e tão pouco se chamava Brasil. O governo brasileiro reconhece o direito à terra a qualquer cidadão que dela viva por mais de 5 anos. Os índios chegaram a milhares de anos. Por isso, quando você se banhar muitas vezes num dia, quando você se embalar no swing de uma rede, quando você conversar em volta do fogo, quando você parar e ouvir o vento, quando você, sendo adulto, brincar e rir como criança, ou quando você comer até a barriga doer como se não houvesse um amanhã, quando você amar e respeitar as crianças e amar e escutar os seus velhos, quando você ouvir um pássaro e conhecer o seu nome, e quando você venerar a terra como sua mãe e sua filha, e quando você vir um rio de água cristalina e transbordar de alegria, e quando você tratar bem a natureza, veja você, índio. Quem toca fogo em índio, incendeia-se a si mesmo. Ô, Lodu, maré!
maré reinando. Raízes da África, século XV. A África islâmica e mediterrânea há muito já estava na mira dos portugueses, pelas velhas razões religiosas e expansionistas. Mas foi pela iniciativa de Dom Henrique, patrono das navegações, que Portugal passou a ir mais longe ao longo do continente ainda desconhecido. Foi como presente para este mesmo Dom Henrique que em 1436 as caravelas trouxeram os primeiros negros da África para Lisboa. Era o início do comércio humano de além-mar e que duraria, desde então, mais 400 anos. São quase 8.000 quilômetros de litoral, de norte a sul, onde se concentram 70% da população brasileira. Ondas de exclusão. Primeiro, os índios foram expulsos. Depois, os caiçaras. O roçar da roça, vida caipira. No Brasil, um tempo e um espaço onde a vida segue calma em casinhas caiadas das cores mais improváveis, como azul calcinha e rosa sabonete. Lá onde fumega devagarinho um fogão a lenha, sempre pronto para receber um bule de café para requentar. É também lugar para 1, 2, 3 dedos de prosa e para o gemer de uma viola meio triste no cair da tarde. Os assuntos do dia começarão antes mesmo de o sol nascer e versarão sobre uma vaca que anda com pouco leite, a florada do pomar, ai que lindo, o pé de vento que destelhou o paiol. Casa de caipira. Fazer biscoitos, pães de queijo, rosquinhas, sequilhos, broas, doces em calda. Tudo isso na roça de Minas é fazer quitanda. Assim como a natureza tem seus ciclos, a cozinha da roça também tem suas estações. No tempo das águas, são feitos muitos queijos e requeijão, pois há abundância de leite. Em novembro, doce de goiaba. Em outubro, geleia de jabuticaba. Em junho, pamonha e curau de milho. Pãozinho de queijo, biscoito de polvilho e cafezinho, se possível, se faz todo dia. Eita, mundão aberto sem porteira! Hey, hey, hey. Roda estrela, roda avião, sai a rodada de pé no chão. Roda morena, roda sorrindo, vai rodeando meu coração. Ei, esquentou! Agora, hein? Roda estrela, roda avião, sai a rodada de pé no chão. Roda morena, roda sorrindo, vai rodeando meu coração. Eita! O Brasil toda a vida olhou para o mar, mas pouco olhou para um mar de água doce. O Pantanal, uma das regiões mais ricas em vida silvestre em todo o planeta. E se o mundo ruma mesmo para graves problemas com seus estoques de água potável, como tudo indica, a Amazônia será então definitivo paraíso. Somente a bacia do rio Amazonas, que permeia com suas águas uma região de 6 milhões de quilômetros quadrados, deságua no Atlântico um volume equivalente a 20% do total dos rios da Terra.
Gaúcho, até o século XIX, ainda era alcunha um pouco pejorativa para designar um sujeito valentão, falador e, eventualmente, carneador de gado alheio. Com o passar do tempo, firmou-se somente a valentia e acresceu-se a tradição. O gaúcho é símbolo de um povo enraizado, fiel à sua cultura e que sabe voar veloz pelos campos no lombo de sua montaria. No Nordeste, as nuvens, muitas vezes, estacionam no sertão sem verter uma gota. É uma agonia. Não chove, nem sai de cima. Se não chove em dezembro, espera-se com fé por fevereiro e março. Se não cair uma gota até março, sabe-se que a desgraça vem, e brava. De tanto olhar para o céu, o sertanejo se ilumina. O velho Chico. Dentro do território brasileiro, ele é o maior rio. Nasce tímido em um charco no alto do chapadão da Serra da Canastra e 4 quilômetros depois, já bem caudaloso, atira-se de quase 200 metros de desnível. Este é o seu jeito de descer a serra, encachoeirando de um golpe só. O Brasil não sabe o que está perdendo. Na verdade, apenas pouquíssimos sabem. A grande maioria toma conta do seu quintal, como se ele fosse o mundo inteiro. A rua do vizinho já é terra estrangeira. No centro da nossa casa, no meio da nossa vida, há uma torneirinha que nos traz a água. Então, não temos sede de beber mais nada sobre o assunto. Mas a água de beber vem lá das serras, e as serras estão sendo desmatadas e invadidas por loteamentos clandestinos. No futuro, em vez de água limpa, poderemos beber os fluidos dessa clandestinidade? Você acha que sim? Sentimos quanto o clima mudou nas últimas décadas e como a cidade anda mais quente. Mas será que alguém se lembra que antes habitávamos em meio a um mar de Mata Atlântica e havia árvores e sombras que cercavam a nossa vida e que a falta delas faz muita diferença? E quando alguém fala com preocupação sobre o que pode acontecer à Amazônia, muitos hão de pensar: é tão longe a Amazônia. Quando derrubarem a última árvore de uma espécie que contenha um princípio ativo que possa salvar vidas, aí então a falta da floresta vai ser sentida bem de perto. O Brasil nem sabe que está perdendo as coisas mais lindas do mundo. As canoas dos pescadores artesanais no ir e vir pelo mar, as praias desertas, os bandos barulhentos de araras e tantos outros bichos, os realejos nas cidades, as plantas medicinais do cerrado, a estética da roça, as árvores da Amazônia, rios para pescar e nadar, as romarias e festas, a infância de centenas de milhares de crianças. No futuro, o progresso não vai alimentar a nossa saudade. O pior cego é aquele que não quer deixar ninguém ver. Em 1945, 3 irmãos, Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas, acharam que o progresso era uma coisa árida e insípida e dirigiram seus caminhos para as matas e rios do Brasil Central. Se alguém descobriu realmente o Brasil,
foram estes homens. E viram tamanha riqueza em nossa maneira original de existir, que deram suas vidas à causa indígena e à criação de uma imensa reserva natural, o Parque Indígena do Xingu. Ah, se o Brasil tivesse mais Orlandos e Cláudios e Leonardos! Se para sermos iguais ao resto do mundo, precisávamos penhorar nossa essência, eu te desafio a responder de peito aberto. Ah, pátria amada, idolatrada, agora quem te salva? Quem te salva? Brasil. Sempre sonhamos intensamente, de tanta esperança até morremos. O que há de risonho, o que há de límpido, não sei por quanto mais resplandecerá. Gigante você sempre será, belo, forte, corajoso continuará. O teu futuro espelha o que estamos deixando de fazer agora. Terra dourada, entre outras mil, não há nenhuma como o Brasil, pátria amada. Para nós, filhos da terra, você foi sempre mãe gentil. Nos desculpe, Brasil.